Olá, esse é o 8º episódio do podcast. Nós vamos continuar falando das eleições. Aliás, não podia deixar de falar das eleições no Brasil, que estão polarizando muito a atenção de todos nós. Eu tenho coberto as pesquisas que saem quase que semanalmente. Semanalmente, eu acho que se nós contarmos os diversos institutos, nós temos toda semana uma pesquisa. E a minha observação sobre elas é de que elas são estáveis, né? Elas apresentam um mesmo quadro, um quadro que mostra uma liderança do ex-presidente Lula e, em segundo lugar, o presidente Bolsonaro. Eu tenho comentado também, e acho que vale a pena transmitir isso para vocês, que a estabilidade não é uma surpresa. Por quê? Porque a estabilidade talvez seja um traço singular dessas eleições. Os dois principais candidatos são muito conhecidos da população, são muito populares, não é? Para dizer o termo correto. Sendo muito populares, eles naturalmente absorvem a atenção dos entrevistados. Um outro aspecto que me parece muito importante para apresentar a estabilidade é o fato de que são presidentes da República, um ex-presidente e um atual presidente. O que significa que ambos são conhecidos através da sua gestão. Há na memória do povo brasileiro a gestão desenvolvida pelo ex-presidente Lula. E há, na memória recente, o trabalho do presidente Bolsonaro durante os anos em que ele ocupou o cargo, desde 2019. Portanto, são dois nomes muito conhecidos e duas gestões, duas administrações também em cima da mesa. Existe um outro fator que me mostra a estabilidade nessas eleições, e é um dado sobre a decisão do voto. 80% das pessoas consultadas afirmam que o voto é definitivo. Então, sobra, na verdade, uma fração muito pequena de pessoas que têm outros candidatos ou que podem mudar o seu voto, mas isso parece não ser tão importante no conjunto. Se você tem um número de indecisos pequenos, como nós temos, e uma definição tão grande já nos candidatos escolhidos pela população, sobra uma margem de diferença uma margem de alteração muito pequena. Um fator também que me leva a acreditar na estabilidade é que a minha experiência observando as eleições, sobretudo as eleições do processo de redemocratização do Brasil, eu participei de quase todas, algumas como candidato, outras como jornalista, mas participei de todas. O que eu observo é que quando um homem que está no poder, uma mulher que esteja no poder, começa uma campanha desfavoravelmente nas pesquisas, a dificuldade de recuperar é muito grande. Por quê? Porque o homem que está no governo, o presidente, o prefeito, o governador, se ele não larga na frente, é porque o governo dele já foi julgado e esse julgamento já está um pouco estabelecido. Eu me lembro aqui o caso do ex-prefeito Marcelo Crivella. Ele começou mal nas pesquisas e não podia se recuperar, porque o que estava em jogo realmente era um julgamento do seu governo. Normalmente, o que acontece, pelo menos essa é a minha experiência, o que acontece é o seguinte: quando um governo começa na frente, a oposição vem crescendo. Ela progressivamente vai dando a impressão de que ela pode trazer um governo melhor do que o que está aí. Mas o contrário é difícil, é muito difícil. O Bolsonaro tentou alterar esse quadro. Ele percebeu, eu acho que a sua equipe também percebeu, que no começo as pesquisas indicavam uma situação desfavorável para ele. Desfavorável no sentido de que ele é o segundo lugar, ele não ganharia, né, nessas pesquisas apresentadas.
Então, eles partiram para o aumento do auxílio emergencial. E o aumento do auxílio emergencial era realmente uma bala de prata, né? Ele pensava, bom, eu vou aumentar o auxílio emergencial de 400 para 600 reais e vou conquistar a faixa mais importante da população, aquela que ganha até 2 salários mínimos e que é muito decisiva em termos eleitorais. Acontece que ele fez isso e o resultado não alterou. Nessa faixa de até 2 salários mínimos, o Lula continua vencendo com muita folga. Ele tem mais de 50% das preferências. Resta uma outra margem nas pesquisas também muito importante, que é a faixa de 2 a 5 salários mínimos. Mas nessa faixa o Bolsonaro às vezes avança, às vezes empata com o Lula, às vezes o Lula vence um pouquinho. São quase como se fossem duas partidas, né? Uma partida disputada entre os que ganham até 2 salários mínimos e uma partida disputada entre os que ganham de 2 a 5 salários mínimos. Nessa partida aqui, o Lula ganha muito facilmente. Na segunda partida, dá quase empate. Então, se fosse uma disputa de campeonato, de uma Copa, a gente diria o seguinte: para o Bolsonaro levar para os pênaltis, a segunda partida, ele teria que avançar muito mais do que avançou, e não consegue. Quer dizer, os artifícios que ele utilizou até agora, ele não conseguiu fazer com que representassem um número maior de votos, ou um número maior de preferências. O que há de novidade, realmente? É claro que a campanha apenas começou. A gente não pode dizer assim, é estável e vai ficar estável. Houve novidades, já há novidades aparecendo aqui e ali. Uma delas, por exemplo, é a importância do tema das mulheres. O debate na Band revelou isso. O tema das mulheres acabou ganhando as manchetes. As mulheres tiveram, tanto a Simone Tebet como a Soraya, tiveram uma apresentação bem recebida. Na verdade, a Simone Tebet foi considerada a vencedora do debate, o que não altera necessariamente o quadro geral da pesquisa, mas que mostra, por exemplo, essa novidade. O tema mulher, o tema da ascensão das mulheres, do progresso cada vez maior da importância feminina na vida brasileira e, consequentemente, na política brasileira, é indiscutível, né? Você vê, por exemplo, que não só os jornais brasileiros registraram, como também os jornais estrangeiros. Eles destacaram que a questão da mulher era mais importante. E de fato, se você examinar de um ponto de vista puramente eleitoral, elas são a maioria do eleitorado, né? As mulheres têm, e quando se trata de crise econômica, muitas delas administram as finanças da família. São chefes de família. Elas são unidades. Elas, às vezes, casam, o marido vai embora, elas têm que cuidar da família. Então, existem muitas famílias cujo chefe é a mulher. Então, elas são muito sensíveis à questão econômica. E, da mesma maneira, elas são muito sensíveis a algumas propostas do Bolsonaro, como, por exemplo, a questão de ampliar o número de armas no Brasil. Essas mulheres temem por isso. O Bolsonaro diz, não, as armas que eu estou legalizando são armas que vão fortalecer, as mulheres vão poder se defender, mas não parece bem isso que elas pensam. Em primeiro lugar, elas pensam que as coisas deveriam ser resolvidas pelos órgãos competentes, né? A segurança devia ser dada pelos órgãos competentes. Em segundo lugar, elas temem pelos seus filhos. Elas temem as saídas nas ruas, elas temem a possibilidade dos filhos, às vezes, serem colhidos numa briga e essa briga terminar em tiros e atingir um deles. As mulheres não seguem muito bem ou não olham muito bem para esse governo sob dois aspectos. O primeiro aspecto econômico, que as atinge, né? É o governo que realmente passou por uma pandemia, passa agora também por uma influência da guerra na Ucrânia, mas que não conseguiu achar saídas para essa população mais pobre.
Portanto, esse tema é muito importante. Além do mais, isso também é muito importante, o Bolsonaro tem um comportamento, né, que é um comportamento que, de uma certa maneira, exalta a supremacia masculina, entre aspas. Né? É um comportamento de culto de armas, de culto da masculinidade, de passeios de motocicleta, e no debate ele caiu no erro de agredir uma jornalista, a Vera Magalhães, e a própria Simone Tebet. Então, essa reação dele agressiva contra as mulheres é muito percebida também. Ela não aparece ainda nas pesquisas, porque as pesquisas que foram realizadas não levaram em conta o resultado do debate ou os comentários sobre o debate, mas certamente vai aparecer. E a rejeição do Bolsonaro entre as mulheres é muito alta. Portanto, diante desse quadro todo, o que nós podemos esperar? Eu acho que a estabilidade, ou pelo menos a dificuldade de um se aproximar do outro, é grande. Eu sempre costumo contar na televisão uma história do Marco Maciel, que era um ex-senador, também um ex-vice-presidente da República, uma pessoa muito suave, até boa gente, e ele era candidato. Então, um marqueteiro dizia, olha, o seu adversário está perdendo um pouco de força e o senhor está subindo nas pesquisas. Daqui a pouco essas duas linhas, uma decrescente, outra crescente, vão acabar se encontrando. O Marco Maciel perguntou muito suavemente, mas você acha que vão se encontrar antes ou depois das eleições? Eu acho que o tema muito importante também para o Bolsonaro é saber se essas curvas vão se encontrar antes ou depois das eleições. Aparentemente, está muito difícil que elas encontrem antes das eleições, o que significa que o Lula deve ter uma vantagem sobre ele. A segunda questão que se coloca, quando você constata essa estabilidade, haverá ou não segundo turno? As pesquisas, até o momento, indicam que no primeiro turno, Lula venceria. Mas a tendência de vitória no primeiro turno é um pouco decrescente. Cada vez mais a possibilidade fica menos provável. E o que determina também essa probabilidade é o número de votos válidos. Se cresce o número de eleitores do Ciro Gomes, se cresce o número de eleitores da Simone Tebet, como aparentemente pode acontecer, porque eles começam a surgir também nesse momento de debates em que as pessoas percebem que, além dos dois muito conhecidos, existem outros em cena. Se cresce esse número de votos do Ciro e cresce o número de votos da Simone, existe uma possibilidade real, cada vez mais real, de segundo turno. A vitória no segundo turno, aí normalmente as pessoas dizem, é uma outra eleição, mas até o momento, todas as pesquisas que perguntam em quem votar no segundo turno dão também uma vantagem para o Lula. Então, como eu digo, estamos vivendo um momento eleitoral muito interessante, com alguma emoção, por parte do choque, devido ao choque entre várias tendências, entre visões apaixonadas, mas do ponto de vista das pesquisas, do ponto de vista do resultado, o que eu sinto é uma estabilidade. Como eu disse, a estabilidade não é uma coisa de pedra. Muitos novos acontecimentos podem surgir por aí. Então, até o momento, o que eu vejo é isso, e se houver alguma coisa que mexa realmente com essa estabilidade, que, de uma certa maneira, desestabilize o quadro, certamente eu vou comentar aqui para você. No momento, o mais interessante é levar em conta esse dado. É uma eleição que apresenta um resultado estável até o momento.